Saúde, família do coração! Gota e ácido úrico elevado. Nesse vídeo eu vou explicar muita coisa sobre gota. Número 1, o que é? Número 2, aonde acontece? Sabia, por exemplo, que o ácido úrico alto aumenta o risco de pedra nos rins? Número 3, como saber se aquele inchaço é ou não gota? Número 4, o que aumenta o risco e quais alimentos são ruins? Número 5, quais alimentos e suplementos e vitaminas podem ajudar? Será que a creatina e o whey protein são indicados? Número 6, como é o tratamento e como evitar? Roda a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, seu cardiologista. Eu sou o Dr. Mozart Susan, cardiologista, atuo no consultório e na UTI e hoje a gente vai falar sobre gota, que é um tema muito importante. Então, a primeira pergunta, o que é gota? A gota ela é uma forma de inflamação nas articulações que é causada pelo acúmulo de ácido úrico no sangue, que tem o nome de hiperuricemia. No exame, é um número acima de 7, 8 de ácido úrico, já é considerado alto. O ácido úrico ele é um subproduto que é natural do metabolismo das purinas. E as purinas são substâncias que são encontradas em vários alimentos e também são produzidas pelo nosso próprio corpo. Esse metabolismo ele vai ocorrer principalmente no fígado, onde as purinas vão ser convertidas em ácido úrico, que depois pode ser eliminado pelos rins na urina. Normalmente, os rins eles vão filtrar e eliminar o ácido úrico pela urina, mas em algumas situações, esta eliminação pode ser insuficiente ou a produção pode ser em excesso. Um ou outro acontece. Isso vai resultar em níveis mais altos de ácido úrico no sangue. Entenderam? Então, ou o corpo produz muito, ou ele deixa de eliminar. Então, sobre a produção excessiva de ácido úrico, ela vai ocorrer nas pessoas que ou consomem muitas purinas na dieta, e eu já vou comentar com vocês quais alimentos vão aumentar o ácido úrico, ou até em condições mais graves, como câncer ou algumas doenças hematológicas, mas esses casos são mais raros. Se a gente recebe um paciente no consultório que tem um ácido úrico alto, a gente vai pensar no câncer ou em alteração de doença grave no sangue como última hipótese. Então, além da produção excessiva, a eliminação reduzida pelos rins também é um motivo importante para os pacientes que têm um ácido úrico alto no sangue. E isso pode estar associado a uma disfunção dos rins, o uso de alguns medicamentos, como por exemplo os diuréticos tiazídicos, são remédios excelentes para tratar a pressão, mas em alguns pacientes pode aumentar o ácido úrico, e até quadros de desidratação grave. Entenderam? Pessoal, queria interromper e pedir a gentileza de vocês se inscreverem no meu canal, deixem um like, me acompanhem lá no Instagram, compartilhem esse vídeo no WhatsApp com as pessoas que podem aprender sobre isso, me ajuda aqui no YouTube, para que o YouTube entenda que esse vídeo é legal, que eu possa ajudar mais e mais pessoas. Então, continuando. Segunda pergunta, aonde acontece a gota? Quando acontece de ter muito ácido úrico no sangue, ele pode se cristalizar e se depositar nas articulações, ou em alguns órgãos que eu já comento aqui para vocês. Primeiramente, sobre as articulações. Os locais mais comuns são o dedão do pé, que a gente chama de podagra, que é o local mais clássico de uma primeira crise. Tornozelos e joelhos também são locais comuns dos pacientes de crise. E nas mãos, nos punhos e nos cotovelos também. Apesar de serem um pouquinho menos frequentes, eles podem ser muito sintomáticos, trazer muita dor, muito inchaço. E não são tão difíceis a gente ver assim. Sobre as outras partes do corpo, que também pode acumular ácido úrico, que a gente não chama de gota, é na pele, que a gente chama de tofos gotosos. São depósitos embaixo da pele de cristais de ácido úrico que podem aparecer nas orelhas, nos cotovelos, nos dedos, nos tendões, por exemplo, tendão de Aquiles no pé, na perna. E eles vão se manifestar como nódulozinhos mais esbranquiçados, que em alguns casos eles podem até ulcerar. Então, às vezes tem paciente que aperta e sai alguma coisa branca desses nódulos. Então, isso daí é um caso que pode trazer também dor, complicação, infecção. E outro local que um paciente pode acumular ácido úrico são nos rins. Não é raro o paciente fazer cálculo renal, pedras nos rins, porque o ácido úrico está muito elevado. Ah, Moser, mas são todos cálculos nos rins que são culpa do ácido úrico? Não, existem outras causas. Então, você ter o ácido úrico vai aumentar seu risco. E em pacientes que fazem muito cálculo, eles podem até perder a função do rim. E mesmo com níveis, quando não são tão altos de ácido úrico, fatores como uma temperatura mais baixa, ou seja, no inverno, você ter batido alguma parte do corpo,
tem inflamado algum lugar previamente, pode favorecer com que a cristalização desse ácido úrico aconteça naquelas articulações. Por exemplo, o paciente já teve gota no dedão, chegou frio, ele bateu esse dedão no pé da cama e ele tá com ácido úrico alto, tem grande chance dele ter uma nova crise. Entenderam? Tá bom, e como saber se aquele inchaço é ou não gota? Primeiro, nem toda inflamação na articulação é gota, tá, pessoal? Muita gente fala que chama tudo de gota, mas na verdade a artrite, a inflamação das articulações podem ter várias causas. O diagnóstico da gota ele vai ser baseado na avaliação do médico, que vai saber dos sintomas, da história, na dosagem do ácido úrico no sangue e, quando necessário, a gente pode fazer exames complementares, como ressonância, tomografia até ultrassom. Mas é muito importante que vocês saibam a manifestação clássica da gota, que é um inchaço, uma dor súbita, que geralmente acontece à noite, é muito intensa, a região fica vermelha, fica quente e dói muito ao toque, tanto que, por exemplo, às vezes o paciente conta que encosta o lençol e dói muito. Então essa é uma dor típica de uma artrite aguda causada por gota. Pode ser uma artrite aguda causada por outras coisas? Pode, pessoal, mas esse quadro clínico chama muita atenção. E sem o tratamento adequado, ou nos casos que o paciente fica tendo crise recorrente, essas crises elas podem ficar cada vez mais frequentes e podem durar mais tempo, demorando mais tempo para melhorar. E isso pode destruir a articulação, causar um caso crônico de inflamação que pode fazer os pacientes terem deformidades no joelho, no cotovelo, nas mãos, nos pés. Isso de fato pode fazer erosão no osso, comer a cartilagem, então tem que cuidar direitinho. Além disso, pessoal, pode aparecer aqueles estofos gotosos na pele, que vão ser esses depósitos que a gente precisa cuidar, porque aquilo ali pode dar infecção grave, pode dar celulite. E embora o ácido úrico alto ele seja um achado comum nesses pacientes com gota, não é só o paciente ter uma artrite ter o ácido úrico alto que a gente vai falar que ele é necessariamente a causa. Porque algumas pessoas vão apresentar níveis altos de ácido úrico, mas nunca vão desenvolver a doença por problema do ácido úrico. Sei que não é tão simples, mas é isso que acontece. Tá bom, então como que eu vou saber? Como que eu bato o martelo que é gota? Num paciente que a gente tem dúvida, a gente precisa confirmar o diagnóstico, a gente pode tirar o líquido dessa articulação inchada, afetada e pode fazer a avaliação desse líquido. E a gente vai ter certeza se ali tem depósito de ácido úrico ou não. Além disso, como eu falei para vocês, a gente pode fazer ultrassom, ressonância ou tomografia, que vão ajudar a gente a identificar que tem aqueles cristais nas articulações. Quarta pergunta: o que vai aumentar o risco e quais alimentos são ruins? Pessoal, existem diversos fatores de risco para o desenvolvimento de gota. A alimentação é um dos principais motivos e os piores alimentos para aumentar o ácido úrico ou para quem tem gota são os alimentos ricos em purinas, como eu falei para vocês, e eles devem ser evitados, controlados em quantidade, que são as carnes vermelhas, são vísceras como fígado, rim, coração, moela, frutos do mar como camarão, lagosta, marisco, anchova, isso tudo tem purina, caldos industrializados, caldos de carne principalmente, bebidas alcoólicas, principalmente as cervejas e os destilados. Só para vocês saberem, a cerveja ela tem dois efeitos negativos. Além dela ter purina, ela vai inibir a eliminação de ácido úrico pelo corpo. Então a cerveja é um grande perigo para quem tem gota e ácido úrico elevado. Além disso, os refrigerantes e sucos industrializados que tenham açúcar, tenham xarope de milho, eles são muito prejudiciais. Por quê? A frutose aumenta a produção de ácido úrico. Além dessa alimentação que eu falei para vocês, que é algo muito importante, existem fatores genéticos, claro, porque pessoas com histórico familiar de gota, elas vão ter de fato um risco aumentado de desenvolver essa doença. Mas a gente não pode só colocar a culpa na genética, pessoal. Tem que entender também o que o paciente pode estar fazendo de errado. Outras condições de saúde, como obesidade, sedentarismo, pressão alta, resistência à insulina, diabetes, insuficiência dos rins, também estão associados a níveis mais altos de ácido úrico e formação de gota. Número 5. Quais alimentos, suplementos e vitaminas podem ajudar? Então, primeiro, eu vou falar dos alimentos que ajudam a reduzir o ácido úrico. Os alimentos ricos em fibras, como aveia, chia, linhaça,
vegetais como couve, espinafre, vão ajudar na eliminação do ácido úrico. Beber bastante água também vai ajudar a eliminar o ácido úrico pelos rins e vai reduzir o risco da formação de cálculo nos rins também. Outro alimento que muita gente não sabe que pode ajudar a baixar o ácido úrico no sangue são os laticínios desnatados. Então, leite e iogurte com pouca gordura, eles podem reduzir os níveis de ácido úrico no sangue. E olhem só que interessante, cerejas e frutas vermelhas são ricas em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios. Isso pode ajudar sim a reduzir o risco de inflamação e de crises de gota. Outros dois alimentos que podem ajudar também são cebolas e maçãs, porque eles são ricos em quercetina, que é um flavonoide, e também pode trazer benefício para a redução do risco do acúmulo de ácido úrico. E sobre vitamina? A vitamina C, o zinco e o ácido fólico, eles possuem alguma evidência, ainda que não muito forte, que eles podem ajudar a reduzir o ácido úrico no sangue. Outro suplemento é a curcumina, que também tem efeito anti-inflamatório, principalmente quando é combinado com a piperina, e ela pode potencializar esse efeito de reduzir a inflamação e as crises de gota, mas também os dados são pouco limitados. E sobre creatina e whey protein? Pessoal, eles são seguros sim, tá? Então não tem nenhuma contraindicação de tomar creatina ou whey protein para quem tem ácido úrico alto ou gota. E cuidado, pessoal, com os chás detox. Muitos chás que são populares, eles vão conter compostos que a gente não sabe o que tem dentro, mistura um monte de coisa, às vezes tem substâncias que podem levar à disfunção do fígado, disfunção dos rins, pode sobrecarregar os rins e aumentar o ácido úrico. Então cuidado com esses chás milagrosos por aí. A sexta pergunta, e como é o tratamento e como que a gente evita? O tratamento da gota ele vai envolver tanto medicações quanto mudanças no estilo de vida. Durante as crises agudas, o foco do nosso tratamento vai ser reduzir a inflamação e aliviar a dor. Lembra, quanto mais a gente tratar rápido a crise de gota, menos a gente vai destruir as articulações, os ossos, as cartilagens. E para isso, a gente vai utilizar anti-inflamatórios, como por exemplo, naproxeno, cetoprofeno, ibuprofeno. A gente pode usar colchicina ou até corticoides, como prednisona, por exemplo. Isso vai depender da gravidade, vai depender se o paciente tem alergia ou não, se o paciente pode usar esses remédios ou não, se ele tem alguma contraindicação. Isso tudo é muito individualizado, pessoal. Então, esse vídeo não é para dar indicação de tratamento para ninguém, mas é para que vocês entendam e procurem um médico. Legal, a gente cuidou da fase aguda. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que pensar no tratamento para reduzir os níveis de ácido úrico no longo prazo, para conseguir prevenir novas crises e evitar complicações. E quais remédios que a gente pode usar? A gente vai usar remédios que reduzem a produção de ácido úrico, como por exemplo o halopurinol, ou medicamentos que aumentam a excreção de ácido úrico pelos rins, como a benzobromarona. É fundamental que esses medicamentos eles sejam iniciados fora das crises, pessoal, depois que a gente cuida da crise. Por quê? Porque esses remédios eles podem fazer uma mudança abrupta nos níveis de ácido úrico no sangue que pode piorar o quadro de inflamação. Então, trata a crise e depois cuida do ácido úrico de uma forma mais crônica. Mas presta atenção, além dos remédios, os pacientes precisam mudar seus hábitos. E mudar hábito é principalmente mudar a alimentação, como comentei agora há pouco. Então, ter uma alimentação balanceada, evitando esses alimentos que aumentam o ácido úrico. É importante que esses pacientes controlem a glicose, que esses pacientes controlem o colesterol, façam atividade física, controlem o peso, diminuam essa gordura na região do abdômen, melhorem a sensibilidade à insulina, reduzam o consumo de álcool. Isso tudo vai reduzir muito o risco de gota e outras doenças metabólicas também. Portanto, a mensagem que eu quero deixar para vocês, muito mais importante do que a gente saber como tratar a gota, é a gente saber como a gente evitar que o ácido úrico fique alto no sangue. A prevenção é o melhor remédio aqui. E a gota, ela é uma condição que pode ser muito bem prevenida e tratada. Mas, quando ela não consegue ser bem controlada, os pacientes correm alto risco de ter muito sofrimento, ter muita dor, ter machucados, ter infecções. E quando muito bem controlada, os pacientes podem levar uma vida normal, sem crises frequentes. Certo? Então, é fundamental que a pessoa acometida pela doença de gota, pelo excesso de ácido no sangue,
faça acompanhamento médico adequado, passe no médico com frequência, monitore os níveis de ácido úrico no sangue, ajuste o tratamento quando for necessário. Então, pessoal, quanto mais rápido você faz o diagnóstico, mais rápido você trata, mais fácil de tratar e você vai evitar desenvolver complicações muito graves. Quem aqui, aposto que você conhece alguém com gota que infelizmente sofre muito com isso, é uma doença muito chata. Tá bom? Se cuidem, pessoal. E se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe com quem precisa saber mais sobre gotas, me acompanhem lá no Instagram, deixem um like, deixem um comentário, me ajudem aqui no YouTube. Até a próxima!